Sejam bem-vindos ao 5º episódio do podcast da NBA na Sport TV. Mais uma vez, obrigado por estarem desse lado e pelos vossos contributos desta maluquice saudável, atrevo-me a dizer. Já estão encontrados os finalistas desta temporada e é por aí que queres começar, Ricardo. Surpreende esta final? O que é que te parece que isto vai dar? Bom, na verdade não é por aí que eu quero começar. É verdade que começam as finais da NBA esta quinta-feira, mas quero falar dos Lakers. Não queres, não? Não quero. Já está não tratado. Quero, Mas não quero. Está tratado para os próximos. Quero falar das finais da NBA, claro que sim. Muitos episódios. Finais da NBA. Eu acho que fomos beneficiados com o matchup que vamos ter nas finais da NBA. Ou pelo menos eu acho que depois de termos sido desiludidos com algumas das séries de playoffs que tivemos até agora, eu acho que os deuses do basquetebol jogaram a nosso favor e estão aqui a guardar-nos umas grandes finais da NBA entre Golden State Warriors e Boston Celtics. Já se escreveu muito, já se falou muito sobre isto, nós também falámos durante as transmissões, mas agora que estamos praticamente em cima da bola ao ar para o jogo 1 das finais, queria perguntar-vos e lançar aqui qual é que vocês acham que pode ser o fator determinante, o fator X, que poderá decidir estas finais. Eu vou lançar a discussão e vou falar de experiência. A experiência das duas equipas. Que é um bocadinho diferente. É um bocadinho diferente. A experiência em finais. Ora, isto não é analytics, não é estatística nem fórmulas muito complicadas. Os jogadores do plantel dos Golden State Warriors, tudo somado, têm 123 jogos já em finais. Os Boston Celtics... utilizei uma calculadora daquelas científicas, foi complicado. Foi difícil fazer as contas, mas tudo somado, zero. Tudo somado dá zero. 0 jogos em finais. E eu acho que isso vai ser muito importante nesta final. Aliás, basta olhar e estar atento às entrevistas que os jogadores têm dado. De um lado, os Warriors, que já conhecem o que é estar aqui, estão numa zona que eu direi que poderá ser de conforto, pelo menos para alguns daqueles jogadores. De velhos hábitos. É um regressar aqui a um palco onde eles sentem que nunca deveriam ter saído, só estiveram afastados nos últimos 2 anos por causa das lesões. E se ouvirmos as entrevistas dos jogadores dos Celtics, e sobretudo as do Jason Tatum, que é a principal figura da equipa de Boston, nota-se um encantamento com isto tudo. Ele diz que era isto que eu sonhava quando era miúdo, eu só queria estar nas finais e agora estou a viver, isto é um sonho tornado realidade. Ou seja, eles estão ainda a tentar perceber, tentar medir o pulso a tudo isto, e eu acho que de facto as duas equipas vão partir com uma preparação diferente para esta final. É verdade que os Celtics, apesar de serem muito novos, já têm experiência de playoffs e muitas séries de playoffs jogadas, mas nunca jogaram pelo troféu Larry O'Brien, portanto, nunca chegaram a esta fase. E por norma, historicamente, as equipas que chegam à final e que são campeãs são equipas cujos melhores jogadores, cujas estrelas já estão no prime, 27, 28, às vezes 30 anos. Jason Tatum tem 24, apesar de muita gente dizer que ele tem 19 há 5 anos, continua a ter 19 anos, mas já tem 24 anos, tem apenas 24 anos, assim é que é, e portanto parece-me que há muita juventude aqui, e isso pode depois, na altura das decisões, ser jogar contra os Boston Celtics. Portanto, eu acho que a experiência é muito importante e aliada à fome dos jogadores dos Warriors, não a fome não tipo Kyle Lowry, não é? Que se nota que está assim um bocadinho roliço porque a fome, tem fome literalmente, mas neste caso a fome dos Warriors é a fome de voltar aos títulos, porque o Klay Thompson esteve 2 anos e meio fora dos campos, o Curry falhou uma época também por lesão, portanto a fome que eles têm de voltar a disputar títulos, sabendo que a sua janela de oportunidade de disputar títulos também começa a fechar-se aos poucos. Eu acho que tudo isso combinado dá pelo menos essa parte dá vantagem clara aos Warriors e, portanto, acho que isso poderá ajudar a decidir numa série em que estão as 2 melhores defesas da NBA, em que está um ataque de elite dos Warriors e um ataque pouco consistente, mas que a espaços consegue ser muito produtivo da equipa de Boston. O Luís há de falar um pouco mais à frente de outro fator que poderá ter alguma influência, mas olhando para tudo, eu dou favoritismo aos Warriors e era uma das coisas que eu queria também, para fechar este tema, era pedir-vos também, para além do fator X, uma previsão para estas finais. A minha previsão é que os Warriors ganham em 6. Luís?
Eu também acho que os Warriors ganham. Se tiver que dizer assim um número, provavelmente também direi 6. Concordo em absoluto com aquilo que o Ricardo disse. Portanto, vocês dizem que os Warriors são campeões em Boston. Sim. Sim. O fator casa para estas duas equipas não é extraordinário. Agora, portanto, eu concordando genericamente com aquilo que o Ricardo diz, do ponto de vista da experiência e da fome que uns e outros têm, mas na fome eu acho normal que quem já ganhou e que está afastado há 2 anos das finais, acima de tudo pelas lesões que tiveram, graves nos principais jogadores, eu acho que será uma fome que, embora, digamos, com uma origem diferente, não será muito distinta da fome de quem nunca lá esteve e que quer lá chegar, como o Ricardo falava das palavras do Tatum, e que não serão muito diferentes do Brown e dos outros. O Jaylen Brown também disse que tinha torcido pelos Warriors numa das primeiras finais anteriores. Exatamente. Sim, andou aí a rolar um vídeo de 2016. Exatamente. Finais. Agora, eu concordo com isto tudo e também assino por baixo favoritismo dos Warriors e em 6 jogos. Também tenho que dizer que na minha cabeça os Celtics também não eram favoritos nas outras séries. E atenção, e eu quando digo nas outras séries, eu sei que o pessoal de Boston não vai Começas perdoar. logo com o Brooklyn. Logo a abrir, logo. Para mim eles não eram favoritos, nem com Brooklyn, nem com Milwaukee, nem com Miami. Ganharam todas. E, pegando na história da experiência que o Ricardo apontou, Brooklyn tinha gente experiente de finais e de títulos, tinha. Milwaukee tinham todos, tinham ganho aqui há uns meses. E Miami também tinha. E eles ganharam. Ou seja, eu continuo a achar que eles não são favoritos, acho que eles vão perder. Acho e espero que a coisa, mesmo que se verifique dentro desta linha, que seja muito mais equilibrada do que a maioria das séries que temos tido, e com jogos mais do que a série, lá está. Atenção, quando diga-se o equilíbrio não é o 4-3 nem o 4-2, é equilíbrio nos jogos. Eu já disse isto e mantenho, eu prefiro 4-0 com jogos decididos até 2 pontos todos, do que 4-3 em cada jogo é decidido por 18 e 20 pontos. Acho que tem mais jogos, ok, mas depois aquilo, no que se pretende num jogo de basquetebol e mais ainda num playoff, para mim é jogos taco a taco até ao fim. Mas estou aqui um bocadinho neste dilema porque eu achava que Boston não tinha, entre a falta de experiência das suas principais figuras, entre a veterania de alguns elementos, com destaque para o Al Horford, que eu não acreditava que ele nesta altura ainda conseguisse ter um rendimento que vem apresentando, e depois a entrada do White, por exemplo, que entrou muito acima daquilo que eu previa. Já não vou falar do Grant Williams por razões óbvias, não é? Eu achava que eles não conseguiam bater equipas mais rotinadas, mais experimentadas, com os jogadores que já tinham ganho títulos. Eu pensava que eles não chegavam lá, mas chegaram. E bom, então com o Brooklyn, lá está, foi tudo equilibrado, mas eles ganharam os 4 jogos. Os jogos foram todos equilibrados, eles ganharam todos. E isso também demonstra que eles têm tido a capacidade de, mesmo nos momentos onde a tal falta de experiência poderia jogar contra eles, não tem sido um problema, porque eles ganham jogos equilibrados, jogos fora, jogos contra pessoal com outro andamento, entre aspas, com outros hábitos, e passam por aquilo com relativo à vontade. E aí eu deixo, dando favoritismo aos Warriors, agora ao final de 3 séries em que me enganei sempre, dou ali um bocadinho mais considero mais a possibilidade de Boston, apesar de achar que os Warriors vão ganhar. Deixa-me só contestar aqui uma coisa que o Avalanche disse. Isso não se repita. Nem é normal, porque estou sempre à procura de momentos em que possamos contestar o Avalanche. Os Celtics, e não quero aqui parecer que com tudo o que disse no início que os Warriors vão ter um passeio no parque, não vão. Eu acho que os Celtics são se calhar a equipa dos playoffs que está melhor preparada para limitar estes Golden State Warriors, ou para vencer estes Golden State Warriors, vamos pôr as coisas assim, porque temos todos que admitir que os Celtics possam ganhar as finais. Agora, acho que tanto de um lado como do outro, estas duas equipas tiveram testes diferentes, mas, por exemplo, os Warriors tiveram se calhar menos dificuldades para chegar às finais do que os Celtics. Em primeiro lugar, não foram a nenhum jogo 7 como os Celtics, que foram a 2 consecutivos. E depois jogaram com uns Nuggets que tinham 2 das principais 3 estrelas lesionadas, portanto só tinham Jokic. Jogaram com os Grizzlies, que perderam Ja Morant durante a série, o que não quer dizer nada, mas que não tinham experiência a este nível e que acabaram por ser derrotados. E na final de conferência ganharam uns Mavs que estavam de rastros por terem ido a 7 jogos com os Suns, em que
têm um jogo muito baseado no tiro de 3 pontos dos role players e não caiu nada ali durante alguns jogos e portanto e depois com muito Luka a ter que assumir muito acabou por se cansar também e desgastar, não é? Depois sem Hardaway também. Portanto, eu acho que os Warriors tiveram mais facilidades para chegar às finais. Portanto, não foram, se calhar, ainda verdadeiramente Isso também testados. concordo. Do outro lado, os Celtics, e concordando com o Luís, que, conseguiram chegar e, se calhar, em algumas séries não eram favoritos, também é verdade que beneficiaram aqui de algumas coisas que acontecem todos os anos em playoffs e, portanto, não é caso único, mas ganharam uns Bucks, os Nets são esquizofrénicos, já sabemos o que é que se pode esperar dali, portanto, a surpresa se calhar foi ter sido uma vassourada, mas ganharam. Com os Bucks precisaram de 7 jogos numa série em que não houve Middleton e com os, mas também, e com os Miami precisaram de 7 jogos numa série em que Butler não jogou praticamente 2 jogos e em que Kyle Lowry só fez um jogo bom. Portanto, eu acho que... E o Adebayo também só jogou 1,5. Mas aí foi porque foi limitado pelo Robert Williams. Jogou porquê? Mas jogou mal, não o deixaram. Agora, o Butler, os problemas físicos de Middleton, de Butler e de Lowry. E mesmo assim os Celtics precisaram de 7 jogos para ganhar estas duas equipas. Hero também, e Tyler Hero. Eu agora tenho que fazer aqui de advogado do diabo e concordando com muitas das coisas que vocês disseram. Um dos pontos que vocês tocaram aí na questão das dificuldades foi algo que a meio de um playoff me fez acreditar e que me faz acreditar que o título vem de este. Parece-me que foi, não vou dizer mais a sério, foi mais intenso. E se calhar com alguns jogos a desequilibrarem-se, é verdade, mas por exemplo estes 2 jogos, os 2 que fecharam a série entre os Heat e os Celtics, foram muito a sério a nível de intensidade, de defesa, foram verdadeiros jogos de playoff. Eu não estou a dizer que no Oeste não tivemos isso, mas acho que não foi tão evidente. Acho que sempre me pareceu que o playoff este estava mais... Eu concordo com isso. Estava mais quente. E isso, obviamente, a questão da experiência, e o Ricardo fez referência, é importante. Mas atenção que o Celtics foi sem Middleton, foi com o Butler a meio gás, mas e as ausências nos Celtics? Querem começar por onde? Derek White, Smart e Robert Williams. E o Robert Williams é a minha grande questão. Claro. O Robert Williams, o último jogo que jogou a coxear. Literalmente. Não devia ter jogado. Eu acho que aí o Doca, faço-lhe uma ligeira crítica. O Daniel Theis tem muitas condições para ser útil. E no playoff é um jogador importantíssimo pela experiência que tem. E vamos ver se não agravou ali a lesão do Robert Williams. A questão é essa. Eu acho que eventualmente o Robert Williams se calhar não escusava ter jogado tanto tempo, mas ele sentiu que só a presença do Robert Williams estava a limitar bastante o Bam Adebayo. E falavas de um fator de alguém que pode, para mim é a questão do Robert Williams. Porquê? A presença do Robert Williams, nós olhamos para os Golden State Warriors, tiro exterior, o Steph Curry, o Klay Thompson, o Jordan Poole, o próprio Wiggins, aquilo é chover de todo lado. O que é que a presença do Robert Williams pode dar? Mais conforto aos jogadores de fora para pressionarem. Para pressionar Steph Curry, para pressionar Klay Thompson, Jordan Poole, obrigá-los a driblar e aí a penetrar. E aí ter um Robert Williams, que é um intimidador incrível, perto do cesto. O Al Horford também faz esse papel, mas eu acho que é diferente quando estão os dois, quando está Al Horford e quando está Robert Williams. E acho que a série pode passar muito por aí. Não sei se estes são cerca de 4 dias, são suficientes para o Robert Williams estabilizar aquele joelho e fazer com que ele esteja em condições. Mas eu acho que o sucesso dos Celtics vai passar muito por aí. Eu tenho só uma dúvida em relação a isso. Eu acho que o Robert Williams foi importantíssimo. Uma das mudanças que o Doca fez ao longo da época que foi meter o Horford a defender o poste e o Robert Williams a defender o atirador que estava do lado contrário para surgir nas ajudas. E isso funcionou muito bem nos playoffs até aqui, porque, por exemplo, com Miami, o atirador do lado contrário é o PJ Tucker. Agora, se os Warriors meterem o Klay Thompson como atirador do lado contrário, o Robert Williams não pode defender o Klay Thompson, não vai defender o Klay Thompson. E portanto, eu tenho dúvidas se vai ser. Vamos ter um impacto tão grande do Robert Williams. Acho que o impacto onde vai ser evidente é nas tabelas, porque os Warriors são muito mais pequenos do que os Celtics. Os Celtics são muito maiores, são mais compridos, têm maior envergadura. Mas eu acho que e a diferença dos ressaltos vai ser muito favorável aos Celtics. Bocadinho, mas esse é que é o ponto. Eu acho que o único com o Robert Williams em campo, esquece. Vai marcar uma bolinha ou duas e não há mais. A questão é que sim. Eu estou curioso para ver quem é que define os line-ups da série, porque se o Ime Udoka jogar com Horford e Robert Williams, o Steve Kerr vai ter que usar Looney.
Vai ter que usar Looney. Se Looney e Green, portanto, o encaixe depois o Doc andará um bocadinho, Pois. umas vezes com o Olaford se calhar ficar com o Draymond Green e o Robert Williams para o Looney e a poder trocar eventualmente. À procura sempre desse tal ajuste que permita ao Robert Williams se calhar estar em locais do campo onde possa ser mais útil. E se o Steve Kerr conseguir ter ali momentos em que mete o Poole, joga com o Green a 5 e o Wiggins a 4 tem sucesso com isso, pode obrigar o Udoka a ter que jogar se calhar mais com Derrick White ou com Grant Williams e tirar um dos postos. Portanto, estou curioso para ver quem é que manda na série. Quem é que vai atrás de quem? Para fechar, portanto, a minha previsão, Celtics em 6. Portanto, temos aqui Warriors 6. Eu vou com os Celtics, mantendo aqui um bocadinho a coerência. A equipa, eu não sou como o Luís pensa, nunca dei os Celtics como não favoritos, à exceção da série com Miami. Porque Miami sempre foi a equipa que eu achei que tinha mais condições para chegar à final. Foi a 7º jogo em casa, portanto acabou por ir para o lado dos Celtics. Aqui vou com os verdes porque... Ao que chega um adepto é exatamente isso. Era só queria, era a nota final. Eu digo isto com algum pesar, mas para manter a minha coerência. Amarelo por fora, mas verde por dentro, não é? Eu não sei, isto quando chegar a Los Angeles, não sei as repercussões que Estou viram daí. curioso para ver os comentários da malta no YouTube e nas redes sociais. Sabes o que é que eu agora já digo? Alinhava. Porque escolheram o Darwin Ham e eu agora já estou à vontade, porque ainda estava Estás mais seguro agora já está o Darwin Ham, não tem problema nenhum. Podemos passar para o tweet do Ricardo. Sim, podemos. O meu tweet desta semana é um tweet do Arthur Miller que fala desta série. Obviamente, muitos tweets que recebemos foram sobre as finais. E vou pegar só numa parte aqui do tweet do Arthur, porque outra parte é algo que o Miguel vai falar um pouco mais à frente também. Mas o Arthur pergunta: ganhando os Celtics a final da NBA, estará aqui uma nova era? Estará aqui uma dinastia como a que os Golden State Warriors construíram nestes últimos anos? Sim ou não? Vamos usar as nossas placas verdes e vermelhas. É o início de uma dinastia dos Celtics? Eu e o Luís dizemos que não. O Miguel, mais uma vez, eu não vou dizer, eu hoje estou muito para ver. Posso começar? Estás contra nós. Estamos curiosos para ouvir. Obviamente que não acho que as condições acho que estão lá. Obviamente que dizer vai ser assim ou não. Eu acho que os Celtics, e também é um bocadinho o meu tema mais à frente, e vou suportar melhor esta minha forma de pensar, jovens, qualidade, portanto, com o outro retoque, porque é que os Celtics não podem nos próximos 7, 8 ou 9 anos estar onde estão hoje? Eu não vejo razão nenhuma. Bom, eu também não vejo nenhuma razão, né? O facto de eu pensar que isso não vai acontecer não os impede de tentar e ter esse objetivo. Podemos ver as coisas assim. Quem é que está melhor que os Celtics para fazer algo do género neste momento na NBA? Por exemplo, para mim, Milwaukee, por exemplo. Estou só a dizer um. Eu vou agora... Porque tem até Tocup e Middleton. E Jrue Holiday. E tu achas que Boston está em condições porque tem também Brown? Claro, porque tem bons jogadores. E Robert Williams. Tem bons jogadores, porque não são velhos, bem pelo contrário, porque já ganharam, porque têm qualidade e depois também porque tem ali depois mais umas peças pelo meio que podem e devem evoluir, como é expectável em jogadores que ainda estão, digamos, a aparecer. E atenção, eu acho que não é só Milwaukee, eu acho que há várias equipas que em condições, eu digo isto há muito tempo, embora seja aqui um caso diferente, tem a ver com a idade também dos atletas. Eu, para mim, Denver, se tiver os 3 principais a jogar, para mim, são os mais sérios candidatos ao título. Eu não sei o que é que vai acontecer em Brooklyn, por exemplo, não faço ideia, ninguém sabe, nem eles. E atenção, falta perceber o que é que vai acontecer no draft, falta perceber para onde é que vão determinados jogadores. Ou seja, não é para mim muito linear. Dito outra forma, linear. Eu acho é que eu acho que eles têm não os são ingredientes assim, para. Eu acho que eles tendo boa equipa e tendo uma base jovem. Atenção, Boston tem uma coisa que para mim, o treinador de Boston, acho que. Sim, dá 10-0 ao de Milwaukee. Eu não vou dizer 10-0, mas gosto mais. 7 ou 8. Assim, 7 ou 8, nós estamos a dizer isto hoje. Há 4 meses dizíamos que ele estava lá a mais. Quer dizer, enfim, não sei. É muito cedo. É óbvio que se ele ganhar, primeira época e ganha. É um resultadão, como é evidente. Uma coisa é nós analisarmos por ganhar e perder. Outra novos, coisa é aquilo que a equipa está a fazer. Eu acho que eles não são a equipa que tem, digamos... Eu acho que tendo qualidade, porque têm ponto, e sendo jovens, não vejo uma equipa com tanta qualidade, com tantas soluções, que diga assim, isto agora nos próximos anos, os outros todos, os que têm os... Mas tu até já disseste que é o próximo MVP americano é o Tatum. Está bem, até depois.
Não estou a dizer, ou seja... Mas podem não ser para o ano, não é? Sim. Eu acho que o Luís Eu acho que está... eles podem voltar a ganhar agora. Uma dinastia Essa é entre aspas, como Chicago teve, por exemplo, como os Lakers e o Boston tiveram noutras alturas. Mas o que é uma os Warriors- dinastia? Mas É ir a 5 finais seguidas, por exemplo. Não, tá bem, mas E 6 a em 4, 8. não é? É ir a 6 finais seguidas. Com 6 em 8, com 2 anos em que não foram porque os principais jogadores estavam Então lesionados. ir a 5 finais e ganhar 3 títulos. Por exemplo, já se considera dinastia ou é um mix? Também é importante balizarmos isto, não é? Para perceber o que é. É uma semi-dinastia. É uma semi, ok. Ricardo, Acho que não dá para dinastia- balizar o que é uma dinastia. Claro. Aqui a questão é, eles estão no topo, e o Luís trouxe isso no episódio da semana passada. Se retirarmos aqui os anos em que as lesões afastaram os principais jogadores, são praticamente 6 anos seguidos, com o grupo completo e disponível. São 6 anos, são 6 finais. E isso para mim é sinónimo de domínio. de dinastia. E isso é uma dinastia. Claro. Ou seja, e perguntar se Boston tem essa capacidade, eu acho que eles vão ser candidatos ao título todos os anos, se calhar nos próximos 5, Agora, 6, não 7 vão- anos. não vão estar em Agora, 6 finais seguidas, eu dominar, acho que não. não vão Não, eu dominar. acho que Porquê? Porque os Celtics não têm um jogador que seja dominante na NBA. Como o Curry foi dominante à sua maneira na NBA nos últimos Tatum não anos. pode ser. Dominante acima de todos os outros, não. Também Acima acho que de não. todos os outros, não. Porquê? Claramente acima de Giannis, porque tens Embiid, Giannis, Doncic, tens Giannis, Jokic, tens não, Doncic. não. Eu acho que Giannis e Doncic se calhar são jogadores que poderão atingir um patamar dominante nos próximos anos. E isso pode, se tiverem as peças certas à sua volta, podem tentar construir algo que poderá ser uma dinastia. Ou algum domínio na NBA. Porque a história da NBA é feita desse tipo de jogadores. O Luís falou dos Bulls. Os Bulls tinham um jogador que era dominante, Claro, mas e que estava eu acima acho de que todos os uma era outros. diferente. Acho que- Isso era uma dinastia, não é? O Bill Russell era dominante na Na sua altura dele, era altura uma dinastia. e eles foram a 9 finais. Quer dizer, Os Spurs, sem ganharem sempre, tiveram uma altura que tinham uma dinastia, porque quando não ganhavam, estavam Tinham à algum porta. jogador muito acima dos outros? não, mas os Mas Spurs tinham foram, vários muito acima da média. mas os Spurs foram a exceção à regra. E tinham um treinador Porque os diferente dos outros Spurs, também. ao contrário do que a NBA promove, não andaram num registro cíclico na NBA. Durante 2 décadas foram candidatos ao título sempre. Tirando um ano. Houve um ano que Sempre. não eram, E, portanto, sim. esses são a exceção à regra. E sempre De com o resto, treinador a história e da tal. NBA mostra que o jogador dominante da liga carrega a equipa às costas e faz da sua equipa candidato ao título todos os Como anos. o LeBron fez, por exemplo. O Tatum tem capacidade Eu não para estou... isso. Tem percebo capacidade isso que para vocês isso. estão a dizer, mas não... Mas fazer uma dinastia. Não é impossível, Os Miguel. Celtics Não terem é uma impossível. Não dinastia. subscrevo. Eu acho que Ter os Celtics todos os anos nas finais da NBA durante 5, 6, Se for uma 7 equipa bem anos, trabalhada, eu acho que aquilo que o acredito Ricardo perfeitamente. disse resume bem pelo menos a minha ideia. Que Até é, porque podem estamos estar a falar do sempre- Tatum, mas o Jalen Brown não está ao nível do Tatum. Mas É muito bom. certo, mas Mas nunca vai ser MVP, ao contrário do que eu acho que vai acontecer com o Tatum. Mas na tu minha preferes perspectiva. Tatum e Brown ou preferes Giannis, Middleton e Jrue? preferir, ok. Sim. preferir é quem é que achas que está mais perto de ganhar. É porque nos Celtics não tens o terceiro do Big Three. Quem é o terceiro? O Robert Williams em condições, em condições físicas, pode lá chegar. Claramente. Mas não na é minha opinião. É um jogador All-Star, o Robert Williams. Pode ser. Na minha opinião, se continuar a evoluir, pode ser. mas claramente. Já Se o Rudy é Gobert um foi- jogador All-Star. É o que eu te estou a dizer. Pode Agora ser, não é. mas Mas, não os três terá do os Milwaukee são os números- três não mas terá temos que os ver. números de hoje, claramente. Temos que ver a influência do Robert Williams extra números. Não, a influência. É secar um Adebayo. A influência estou de acordo. Claro que sim, claro que sim. Claro que sim. Não podemos esticar aqui muito mais o tempo, mas acho que é um tema interessante. E que, Obrigado ao Arthur pelo tema. ter contribuído para espalhar esta confusão toda. Sim. Vamos repetir isto durante as transmissões, de certeza. Este episódio, como não podia deixar de ser, tem muito a ver com as finais. Nós fomos aqui, começámos diretamente a ir às finais, agora vamos aqui a outros temas também que estão relacionados também com as finais. O Luís traz aqui o que é isto de jogar em casa, jogar fora. O que é que tem mexido nestes playoffs? O jogar em casa e jogar fora embora ultimamente há um pessoal que parece que não se importa muito com isso, ter vantagens de casa e vai facilitando ali nos jogos na fase regular, coisa que nos faz a todos nós uma enorme confusão, mas historicamente os números dizem, com alguma lógica, seja na NBA, seja onde quer que seja no basquetebol e até noutras modalidades, o fator casa tem peso, ou seja, quem tem o fator casa, na maioria das vezes, ganha mais. Ok, isto é indiscutível, independentemente de ser 60%, 61%, varia do oeste para o oeste. E nestes playoffs até estamos com a ideia que a coisa está a pender muito, mas continua a ganhar mais equipas que jogam em casa. É sempre. Na primeira série é uns números, nas meias finais é outro, nas finais é outro, mas em todas, a equipa da casa
ganha sempre mais do que a equipa forasteira. O que é normal. E também é por isso que durante a fase regular o pessoal tenta ficar com o melhor registro, é exatamente por isso, para poder jogar mais jogos em casa. O que é que tem aqui... Também dá jeito. O dinheirinho também dá dinheiro. É ali 2, 3 milhões em cada joguinho a mais em casa também é interessante. Acho que os Warriors vai para 7, 10 milhões cada jogo. São golosos. O que é que aqui me faz falar um bocadinho mais do tema? É que nós... Olhando para isto, quem tem a vantagem em casa vai ganhar. Não é verdade. Ou seja, ganhar mais vezes não significa que vai ter que ganhar. Primeiro ponto. Segundo ponto, de facto, este ano, coincidência, a equipa que tem o fator casa tem uma particularidade. É a única, entre todas que jogaram o playoff, que não perdeu nenhum jogo em casa. Estou a falar dos Golden State Warriors. E portanto, 9 jogos, 9 vitórias. Para além de historicamente o fator casa dar uma mãozinha, dar um empurrãozinho, este ano a equipa que tem o fator casa basta-lhe continuar a fazer o que fez até agora. É ganhar só os jogos em casa. Chega. Não é assim tão fácil, é mais fácil dizer do que fazer. Mas de facto, se continuar a ganhar em casa, está feito. Agora, o que é que aqui tem piada, entre aspas? É que a equipa de Boston, que eu já disse que não considero favorita, até também pelo histórico e pelo facto de ter que ganhar num sítio contra uma equipa que ainda não perdeu em casa, eles parece que têm aqui uma poção qualquer diferente e arranjaram uma forma, que eu não sei qual é, porque para eles parece que jogar fora de casa é exatamente a mesma coisa que jogar em casa, se não for melhor. E o que é que dizem os dados? Mesmo encostados à parede. Exatamente, preferencialmente até encostados à parede. E o que é que dizem os dados, não históricos, mas desta época e desta equipa de Boston? Em Brooklyn jogaram 2 jogos fora, ganharam os 2. Contra a equipa de Milwaukee. Em 3 jogos, 2 em 3. Ganharam 2 fora. Ou seja, de um lado foi 100%, do outro foi 67%. E agora, contra os Miami Heat, na final, em 4 ganharam 3. 75%. Ou seja, para ele jogar fora não tem problema nenhum. Bem, pelo contrário. Ganharam mais jogos fora do que perderam. Exato, claramente, em todas as séries. Ora, olhando para isto, temos aqui quase que um dilema. Uns nunca perderam em casa, os outros jogar fora para eles é uma brincadeira, entre aspas. E eu acho que este fator casa, que tem sempre peso, apesar de muita gente, e os Warriors ao longo dos últimos anos, foram dos que mais desvalorizaram a importância do fator casa, e é verdade que isso nunca os fez sair da final dos tais anos em que não tinham as lesões. Eles à final chegaram sempre, independente de ter o melhor recorde, não ter o melhor recorde, terem vantagem em casa ou não, eles chegaram sempre à final. Mas agora, apesar de eu achar que tudo dá força aos Warriors, desde a experiência a este registro de não terem perdido em casa, de facto também não consigo olhar para aquilo que a equipa de Boston tem feito fora de casa e dizer isto é assim muito normal. Não é nada normal. E essa questão de ganhar fora, eu acho que rebate um bocadinho aquilo que o Ricardo dizia e tu próprio disseste. É experiência sim, mas o que é certo é que eles sem a tal experiência fora podiam vacilar mais. Encostados às cordas. Portanto, tudo o que eles conquistaram, apesar de terem ido a jogo 7 contra equipas que estavam debilitadas com lesões, conquistaram-no com a juventude deles, com isso tudo, encostados às cordas, deu-lhes uma capacidade de jogar nestes momentos e neste palco que há de ser importante nos playoffs e que deu-lhes uma súbita experiência que à partida não deveriam ter. Ajudar a diminuir ali a diferença de experiência a este nível. Portanto, eu não quero retirar a importância do fator casa, porque historicamente existe, não é mentira nenhuma. Quero reforçar que os Warriors perderem em casa é algo que não lhes assiste muitas vezes, eles não acham piada a isso, mas Boston de facto, até ver jogar fora, não os limita minimamente e portanto tenho aqui alguma curiosidade em perceber o peso do fator casa aqui, sendo numa época em que o fator casa estranhamente não está a ter se calhar a nível de playoff tanto peso quanto seria expectável. Se não falham as contas, 3 jogos 7, 2 caíram para o lado da equipa visitante. Portanto, Boston em Miami, Dallas a vencer em Phoenix, e o único jogo 7 foi precisamente os Celtics em casa com os Lakers. Mas também tem jogos 6 que eram decisivos e que a equipa que depois ganhou o jogo 7 em casa teve que ganhar o jogo 6 fora. Ou seja, também jogou encostado às cordas, só que foi no jogo 6. Tu chegaste a fazer as contas de percentagem de jogos fora e em casa? Cerca de 40%. Portanto, nós estamos neste momento com 81 jogos de playoff e 32 vitórias das equipas que jogaram fora de casa. Portanto 40%. 60-40 mais. O que lá está, vantagem de quem tem o fator casa, mas uma coisa é um ano em que eu acho não tão visível quanto isso. É um ano em que de facto, contrariando aqui um bocadinho a tendência histórica, aliás, os jogos 70 e tal por cento caía para o lado, e este ano temos 2-1.
para as equipas que estavam fora. Mas eu acho que Há isto é mais uma- interessante, acho que isto é interessante É muito e que é interessante. simpático. É muito interessante. E os primeiros 2 jogos destas finais vão já acabar com uma tradição destas duas equipas. Porquê? O Luís já falou de uma delas. Os Warriors só ganham em casa nestes playoffs, 9 jogos, 9 Para vitórias. dentro, algo que não seja ganhar, sai fora do... É estranho para do- eles e será interessante perceber se eles perderem em casa como é que eles vão reagir a isso. Os Celtics, por outro lado, desde há muito tempo, estou já a contar com fase regular, não perdem 2 jogos seguidos. Fora de casa. Seguidos, ponto final. Não perdem 2 jogos seguidos. Ou seja, eles vão ter agora 2 jogos num sítio onde a equipa da casa nunca perdeu nestes playoffs e podem ter essa motivação adicional de tentar acabar com aquela superioridade dos Warriors, invencibilidade caseira dos Warriors, mas depois, se perderem, são 2 derrotas seguidas. Também será interessante perceber como é que eles reagem a isso, se perderem 2 jogos seguidos Mas nesta uma coisa é final. voltar a casa com 1 ou 0-2, eventualmente, do que voltar com 2-0 favorável à equipa O que jogou em primeiro casa. jogo vai e- decidir muita coisa. Eu acho que falamos muitas vezes do jogo 5, o jogo 3, o jogo 4. Eu acho que o jogo 1 Achas que sim? acho que vai ser determinante. O jogo sim é para sempre muito importante, se perder dos primeiros 4. Olha, e o que é que vocês acham do facto de. E há aqui um detalhe que tem a ver e não tem com isto da questão do fator casa ou fora. Há uma equipa, desde esta era Steve Kerr nos Warriors, É que verdade. ganham mais jogos aos Warriors. É a única equipa É a única equipa que tem são um os registro, Boston Celtics. tem um registro favorável. 9 Interessante. E não vitórias, deixa- 7 derrotas. não deixa de ser um dado É curioso. um dado, eu diria que é mais pela curiosidade do que propriamente pelo peso que isso possa ter, na minha perspectiva. É curiosidade? São 16 jogos. A estatística não joga, nem a história não Sim, mas joga. lá está, não foi tudo com os mesmos jogadores, não são com estes. Mas é curioso. Os Warriors, é curioso. que é uma equipa que dominou as outras todas, frente aos Celtics, curiosamente, tem um registro negativo. Não deixa de ser curioso. Ainda por Acho- cima também jogam só 2 vezes na fase regular, Sim. Sim, enquanto claro, que outras claro. jogam 4. Enfim, mas é curioso, é curioso. E tem que ter algum peso, nem que seja dar cabeça dos jogadores, claro. motivação a uns e deixar alguma dúvida na cabeça dos outros. Acho que sim. Passamos ao tweet do nosso Luís Avalanche. O tweet é teu, Luís. Quer dizer, Não, o tweet o escolhido. tweet foi escolhido por mim, que é do Precisão Mário minha, o Cardoso. tweet escolhido pelo Luís Avalanche. E apesar de ter ali algumas questões laterais que são também muito importantes e que de alguma forma também já fomos aqui falando de duelos e tal, a questão para mim é logo a primeira pergunta que o Mário faz. Esta era a melhor final da NBA. Agora, o que verdadeiramente me interessa que vocês respondam: com as melhores equipas, estas são as 2 melhores equipas da NBA? Equipas, sim. Estou verdinho desta vez. Então agora Eu e o Ricardo mudámos dissemos aqui um que bocadinho sim, o o Luís cenário. Avalanche disse que não. Miguel, explica lá porquê. Porquê é que são? Eu acho que Chegaram à final. dos Celtics fizemos aqui o raio-x. Uma equipa que, com dificuldades, com ausências, tudo bem que os outros mas tiveram todos. Se começamos aqui, mas aquele faltou ali, o outro faltou acolá. Eu acho que os Celtics, muitos jogos, eu não sei se não é a maior parte, eu acho que até a maior parte dos jogos de playoffs jogaram com menos jogadores. Se fosse o Smart, fosse o Robert Williams, o Derek White foi pai. Eu acho que como equipa, a partir de janeiro, foi o tal, como é que o Jalen Brown disse? A energia vai mudar, não é? mudou. A energia mudou. O que for, a partir daí, eles foram, se não a melhor, uma das melhores equipas da NBA. A partir de janeiro. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Teve, e já falámos, eu acho que falámos quase nos episódios todos. Foi a equipa que jogou sempre para ganhar, não andou a escolher. É os Nets que vêm, então venham os Nets, não há problema nenhum. E para mim isso tem grande valor. Quanto aos Warriors, eu concordo com aquela parte. Eu ainda não vi os Warriors no seu máximo potencial, ou pelo menos aquilo que eu acho que eles podem dar. Curiosamente, e chegaram à final. Curiosamente, eu acho que eles. Mas ainda assim achas que são uma das 2 melhores? Que é essa Acho a que sim, pergunta. porque- Essa a pergunta. Porque sim, mas pô, Luís, eu se calhar se me perguntassem isto há um mês ou há um mês e meio, eu dizia que eram os Suns. Mas os Suns tiveram um apagão inacreditável. Oh, Miguel, eu não sei, como é óbvio, o que é que o Mário tinha especificamente, qual era a parte como é que ele queria definir bem a pergunta. Para mim a pergunta, eu interpreto assim: são as 2 melhores equipas da NBA, não é as melhores do playoff ou nesta semana, são as 2 melhores equipas da NBA. Isso tem peso também na Vamos nossa outra decisão. vez a não é? critérios. O que é para ti a melhor equipa? Para mim é que funciona melhor nos dois lados do Pois é campo. que se fosse aos Alguma registros- equipa defendeu melhor que os Celtics? Miguel, É esta, por Miguel, exemplo? Mas então assim a pergunta quase nem tem sentido. Eles estão na final, são as 2 melhores, acabou. Não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. Então, se formos de outra maneira, ver de outra maneira, as melhores equipas da NBA são as equipas que tiveram os melhores registros. Então devia ser Phoenix Suns, Miami Heat, é isso? Ora, aí está. Pois, por exemplo, não sei. Ora, aí está. Não sei. É assim, Miami Heat terminou em primeiro na Conferência Este, Boston, portanto, terminou mais abaixo, e eu não tenho muitas dúvidas que se fosse Miami a chegar à final,
Eu acho que se Miami ganhasse um jogo a Golden State, com as dificuldades que têm em criar no meio campo, seria muito, e desculpem-me os adeptos dos Miami Heat, mas eu acho que seria muito desequilibrada se fosse Golden State Miami. Eu acho que o Miami era o favorito. Eu até podia dizer, Miami, podíamos estar a falar de exatamente a mesma final, mas aquilo que Miami fez no jogo 4 e no jogo 5, eu acho que foi um sinal de como equipa as coisas não estavam bem. Muitas lesões também. Eu acho que isso tem que influenciar, porque é assim. Claro que influencia. Se tivessem estado bem, estavam nas finais. A questão para mim, a pergunta é... Não necessariamente. Olhas para a época. Estas são as duas melhores equipas da época? Na tua da época. Sim, isto foi uma época, são as duas melhores. Luís, as lesões têm a ver. Ricardo, ok, eu sei que tem... Se tu me disseres que o Middleton está disponível, eu escolho sempre os Milwaukee Bucks acima dos Boston Celtics. Retira as lesões que todos, retira os bons e momentos maus de todos que acontecem. Pergunta muito óbvia. As duas melhores equipas desta temporada, para ti, as duas mais fortes da Liga, são as duas que vão à final da NBA? Só isto? Pronto. Esquece o resto. Analisando 60 e tal jogos, em vez de analisar... Analisa a época. Na tua cabeça, são os dois melhores? Os Heat foram mais regulares, por exemplo. Esquece a regularidade. Se quem é melhor? Então, quem é melhor? Não sei. Define tu. Não dá para definir isso. Eu não vou dizer que é melhor porque eu acho... Quer dizer, eu tenho que ter argumentos. E o que é que eu estou a tentar perceber é o que é que tu consideras... Porque, o que é que tu achas que define uma... Eu defino uma equipa como a dos Celtics a partir de janeiro. Se fosse Miami, que era desequilibrado. Portanto, ele está a dizer que não acha Miami, pelo menos não é... Eu acho que é o momento em que Miami chega. Eu acho que tem a ver com isso. Sim, eu acho que não dá para fazeres uma análise tão global, porque, por exemplo, na fase regular, Draymond Green, Steph Curry e Klay Thompson juntos jogaram 11 minutos. Como é que eu consigo dizer que os Golden State Warriors foram a melhor equipa da época inteira se os três principais jogadores só jogaram 11 minutos juntos? Não consigo. É claro que não. Agora, isto basicamente, os playoffs para eles está a ser o training camp. Chegaram às finais, têm alguns jogos nas pernas. Nesta altura, para mim, são a melhor equipa do Oeste. Claro, chegaram à final, obviamente. Mas, assim é simples, estão na final. Obviamente. Mas se os Phoenix Suns têm feito a final com os Golden State Warriors, acho que os Suns devem isso aos adeptos de basquetebol. Foi vergonhoso o que aconteceu na meia-final com os Dallas Mavericks. Se calhar os Suns enganavam os Warriors. Não dá para antecipar isso. É difícil responder de forma objetiva a esta pergunta. Se me disseres, eram as melhores equipas no início da época? Não, eu no início da época apostei Brooklyn na final, portanto vê lá, eram as melhores equipas a meio da época? Não, se calhar a meio da época eu metia outra equipa, Milwaukee na final. Aliás, também não eram as melhores, porque não foram o primeiro. A NBA é isto. Eu deixei de colocar Miami. Nós vamos mudando de opinião à medida que a época vai andando. Miami, posso dizer, eu deixei de colocar Miami a partir do momento que vi a atitude, e eu percebo que o Ricardo está das lesões, mas eu acho que a equipa teve, enquanto equipa, e nós falámos na transmissão, eles entraram... um jogo que não quiseram ganhar, ou pelo menos não fizeram nada para ganhar. Foram dois jogos, o 4 jogo 5, porque depois a equipa teve a chama outra vez no jogo 6, no jogo 7 não conseguiu, é outra conversa. Mas eu vou ficar sempre com a ideia, se eles tivessem jogado daquela forma, porque as dores estão lá, eu não acredito se calhar eram melhores. Eu não acredito que o Kyle Lowry e Jimmy Butler tivessem menos dores no jogo 6, no jogo 7 do que no 4 e no 5, não acredito, até pela sequência de jogos. Acho que a equipa teve ali um qualquer episódio, depois teve ali um toque a reunir quando foram encostados à parede e venceram em Boston. Então mas ficaste com a ideia que eles eram melhores quando jogavam com a atitude certa, ou não? Pelo que estás a dizer. Não é atitude, porque o Jimmy Butler não faz 47 pontos em todos os jogos. Mas também não faz 9 e 8 nos outros. Eu acho que o problema foi esse, é que Miami, se calhar em vez de andar aqui muito em cima e muito em baixo, poderia ter andado aqui. E era não foi consistente. E era essa a equipa que eu via. E nessa posição média, tu achas que eles seriam melhores que acho que o jogador que faltou, o Tyler Hero, acho que mediante uma equipa, e lá está, temos que ir para o mérito de Boston, que defendeu como Boston fez, os Heat precisavam de um jogador fora da caixa. E o jogador fora da caixa que tem é o Tyler Hero. Claro. E o Tyler Hero não esteve. Mas aí entramos nos Cs. Entramos no Milwaukee, se tivesse Middleton para criar em 5 Quero agradecer também ao nosso espectador que ajudou a espalhar aqui mais uma certa confusão. Eu mantenho, para mim, não são as duas melhores equipas da Liga que estão na final. Eu vou aqui. Então quais são as melhores equipas da Liga? Isso agora não entra. Para terminar, interessa? É claro que interessa. Nós dissemos que eram as nossas estão identificadas. Quem é que tu achavas que era melhor? A melhor do Oeste e a melhor do Oeste. Para mim não são as melhores equipas. Então quais são? Eu acho que Milwaukee e Miami no Oeste eram melhores. Sim, mas eu também acho que Milwaukee é melhor que Boston. Mas eu só estou a responder a isso. Eu não estou a responder quem é que está melhor ou quem jogou melhor. É quem é que eu acho que é melhor.
E no Oeste? Eu acho que vocês dois concordam comigo, responderam de outra maneira. Acho que concordam comigo os dois, e isso acabaste de dizer. A questão é, quem é que tu achas que são as duas melhores? São estas duas? Eu acho que não. E tu acabaste já de dizer que, pelos vistos, mudaste de opinião. Já estás a dizer que achas que Milwaukee é melhor que... Se Middleton não jogou... Mas Mas a pergunta não era essa, acho eu. A pergunta era se estão as duas melhores equipas. Eu acho que não. Agora lá está. Mas destes não foram nenhuma os melhores. das duas. Sim, para mim não é nenhuma das duas as melhores equipas, nem do Oeste nem do Oeste. Portanto, temos que considerar também o Kyrie, se jogasse a tempo inteiro, se também era a melhor equipa do Oeste. Ricardo, tens de considerar basquete, o potencial das 30 equipas. Não é? Mas Pois isso é um exercício que fazemos no início da época, não é nesta altura. Mas Temos que- aqui também é simples. Temos que final foram acelerar, os melhores, é temos simples. que acelerar, ainda mantendo aqui o tema final. Eu queria recuar aqui um bocadinho, entrar na máquina do tempo. E... Os Lakers ganharam qualquer coisa. Não. Isto também não foi assim há tanto tempo. Olha, ganharam muito mais recentemente que os teus Bulls. Bem. Escusavas de ouvir esta. Claro, mas é Este aí não reparei. Vamos centrar-nos nas finais. Na semana passada falámos de um franchise que funciona bem, que são os Golden State Warriors, e chegam à final, não é por acaso. E hoje senti-me aqui também, lá está, eu vou gastar fãs dos Celtics também, dos Lakers em 2028, dos Celtics em 2030, tantos elogios, mas tem que elogiar porque de facto foi um franchise que em 2013 chegou Ele vai mudar. não, nada disso. Ainda por cima, para quem? Um franchise que chegou a uma altura e disse: o que é que vamos fazer? E então foram ali a Brooklyn e enganaram a rapaziada de Brooklyn, que mandaram para lá, com todo o respeito, Kevin Garnett, o Paul Pierce. A questão era quando os mandaram, não é? Exatamente, já que idade é que praticamente em mandaram? final de carreira. Arrebataram uma série de escolhas de draft, mas ao contrário de Oklahoma, conseguiram agilizar muito mais e falharam apenas os playoffs numa temporada. E foi um processo que foi construindo muito à base do draft, de boas escolhas, de trocas. O Danny Ainge fez um trabalho sensacional. Não é grande coisa como pessoa, mas muito bem no trabalho que fez. Esta é a troca que ainda, e obviamente que agora com o regresso dos Celtics às finais, muita gente também relembrou este momento porque teve muito a ver com este sucesso atual dos Boston Celtics. Começou no front office, tanto com Danny Ainge como depois com o treinador, com o Brad Stevens, que na minha opinião, e apesar de não ser ele a estar na final, é um treinador que tem muito a ver com o sucesso dos Boston Celtics. E foi um franchise que não teve pressa, mas conseguiu fazer as coisas depressa e bem. Depressa sem pressa? Exatamente. Famoso. Mas foi isso que aconteceu. Parecido com os rivais. A seguir esta troca, de facto, penaram, tiveram um recorde muito negativo, mas a seguir voltaram aos playoffs e não saíram de lá mais. Foram construindo devagar, primeiro com Jaylen Brown, depois com Tatum, o Smart também metido, o Smart, eu julgo que é de 2014, a escolha, e foram peça a peça retocando, com uma ou outra tentativa, mas sem nunca, e eu acho que esta é a grande diferença, por exemplo, em relação aos Lakers, nós criticámos muito, em relação aos Brooklyn Nets, que a seguir tiveram 4 ou 5 temporadas em que tiveram que penar. Os Celtics também tentaram com o Kyrie Irving, por exemplo, mas sem nunca... Rapidamente perceberam que não era assim. Luís, mas para mim o importante é sem nunca hipotecar o que quer que fosse. E depois também com a capacidade... Uma coisa é tu tentares ver se ele pega aqui isto vai... Não deu, mas o processo está cá, o conjunto está cá. Com a capacidade também para admitir ao final de um aninho, não há problema. Não é assim, vamos mudar outra vez. Eu venho outro. Portanto, queria fazer esta referência aos Boston Celtics aqui, de certa forma, porque a semana passada falámos muito dos Golden State Warriors e não é por acaso, eu fiz aqui uma recolha muito rápida que nos permite também ter aqui uma ideia de quando nós falamos do que é isto, das equipas que trabalham bem, das equipas que trabalham mal. O pessoal lá em casa pode às vezes pensar, bem, porque ganham, porque estes estão na final, trabalharam bem. Não é nada disso. É que os Golden State estão na final deste ano como estiveram, como foram campeões 3 vezes, mais 2 finais. 5 finais. Esta é a sexta em 8 anos. Os Boston Celtics, acabámos de referir também neste episódio, e apesar de questão de dinastia ou não, os Celtics têm todas as condições para estarem muitos anos agora claro que sim. No sim, a topo. lutar por tudo, sim, claro. O ano passado, Milwaukee Bucks, acabámos de dizer, se é a equipa que se calhar está um bocadinho em cima dos Celtics, são os Bucks pelos jogadores que têm, ou seja, estão a trabalhar bem. Andamos para trás, Lakers, exemplo contrário, deram tudo, têm dado tudo ano após ano a tentar para ganhar agora, sem pensar imediatamente no futuro. E eu acho que isto vai custar muito caro aos Lakers, muito mesmo, já falámos disso. É uma questão de agora do LeBron sair e depois vai ser um processo que eu acho em que eu acho que os Lakers vão penar. Os Toronto Raptors, um mercado pequeno, uma equipa com dificuldades.
está lá, é competitiva. Aguentaram-se muito bem depois daquilo que se pensava que ia ser uma queda a pique. Aí o Kawhi é um ano, lá está, não hipotecaram nada do futuro, foram campeões, foi um aninho, foi o que foi, fomos campeões. Mas a seguir não partiram tudo. Nada, está lá a base da equipa, saiu o Lowry. E agora já não tem o Lowry e continuam lá. E estão lá, portanto, 2016 Cleveland Cavaliers, que agora estão outra vez a ressurgir, mas também num processo que, curiosamente, o denominador comum é sempre o mesmo. General Manager. É o General Manager. E se calhar podemos entrar já no meu tweet. Deixa-me só, antes de falares do tweet, porque quero também aqui dar as flores, como dizem os americanos, ao Brad Stevens. E falámos na semana passada da organização dos Golden State Warriors, como eles estão muito bem estruturados, desde o dono ao General Manager, cada um tem noção das suas funções e não anda a pisar as quintinhas dos outros. E em Boston foi um bocadinho mais turbulenta a viagem, mas eu acho que tem que ser dado muito mérito ao Brad Stevens, que percebeu que não tinha mão no balneário, que não podia estar tão envolvido. E em vez de sair e se afastar e voltar para o basquetebol universitário ou ir fazer outra coisa na vida dele, se calhar ficar em casa, tomar conta dos miúdos, porque já tinha dinheiro que chegasse para sobreviver o resto da vida, aceitou ficar como presidente das operações, como membro do front office, e as decisões que Brad Stevens fez num ano vão garantir a tal continuidade aos Celtics que tu tinhas dito. O contrato do Robert Williams é uma pechincha que o Brad Stevens negociou. Para além disso, a forma como nunca desistiram do Grant Williams, e toda a gente, incluindo nós, brincávamos com o Grant Williams, punhamos em causa a sua capacidade de vingar na NBA. Ele trabalhou durante os anos em que foi treinador dos tempos modernos e manteve-o sempre lá, e agora é se calhar um jogador que faz o papel do Draymond Green, mas que tem lançamento de 3 pontos e que não tem a capacidade. Eu comparava se calhar mais ao PJ Tucker, PJ Tucker, sim, mais por aí. Sim, um bocadinho mais novo e com um lançamento de 3 pontos melhor, ainda um lançamento de 3 pontos melhor. Tem desenvolvido jogadores, tem construído à base do draft, beneficiaram obviamente é inarrável aquilo que foi a gestão do Mikhail Prokhorov enquanto esteve à frente dos Nets, que quis crescer de um dia para o outro e teve a prova que não é assim que se faz, e o Danny Ainge na altura, e agora o Brad Stevens apanhando aqui e não tendo medo de tomar decisões e de mudar a meio da época. Pouca gente fala, mas a troca do Derrick White dá-lhes se calhar a peça que faltava para eles serem campeões da NBA, porque eles precisavam de mais um base, precisavam de mais um jogador que pudesse dividir com o Marcus Smart ali o ball handling e a defesa dos jogadores pequenos das equipas contrárias, e o Derrick White veio trazer isso. Se calhar toda a gente disse que eles deram demasiado com a pique que deram e mais jogadores aos San Antonio Spurs, mas se calhar era a peça que faltava para eles serem campeões da NBA. Portanto, muito mérito para o Brad Stevens. Luís, tens alguma coisa para... Não. Temos que acelerar. Rapidamente, o tweet que eu escolhi foi o Aires Souza, que diz: tanto Warriors como Celtics dependem em grande parte do sucesso do seu sucesso no trabalho do front office, boas escolhas, confiança no processo e dar à equipa técnica ferramentas que garantam sucesso. Nos Warriors já não é novidade, para os Celtics espera o Aires que seja a continuação. Portanto, este rapidamente é um resumo destes 2 episódios, de 2 franchises de facto que estão a trabalhar muito bem. Os Warriors eventualmente vão ter que se reinventar no final de ciclo de Curry, de Green, de Thompson quando chegar, mas de facto foi um trabalho muito bem feito e não é por acaso que chegaram às finais que chegaram e eventualmente poderão ir aqui para o 4º título. Vamos para os nossos buzzers, porque estamos aqui já na reta final. Ricardo. O meu buzzer beater desta semana é uma referência a um registro que não era um recorde que o Al Horford queria ter, mas que tinha e que vai deixar de ter a partir desta quinta-feira à noite. O Al Horford era o líder. Eu diria que era um recorde agridoce. Sim, agridoce. O facto de ele estar também em playoff tantas vezes também diz muito a carreira dele. O recorde é este. O Al Horford já tinha disputado, ou tem já disputado 141 jogos de playoffs na sua carreira, longa carreira, mas nunca tinha ido às finais da NBA. Era o líder da NBA nesse aspecto, ou seja, o jogador com mais jogos de playoffs disputou sem nunca ter tido a oportunidade de lutar pelo troféu Larry O'Brien. Finalmente vai à final, e eu acho que ele, quando cai no chão no final do jogo 7 e começa quase ali a chorar, muito emocionado, tinha a ver com isso também, com um momento de egoísmo, mas que era perfeitamente aceitável, um momento de tanto trabalhei, tanto batalhei, tive que ir para o OKC, andar ali naquela equipa miserável para dar um novo rumo à minha carreira, consegui ter a bênção, que para ele é uma bênção, de voltar a Boston, onde a família dele tinha sido muito feliz, e voltar para uma equipa que estava a lutar por alguma coisa, e finalmente tanto
tanto trabalhou e está na final da NBA, acho que merece o nosso amor, né? Temos que dar amor, temos que dar amor ao Al Horford, porque o Al Horford não é o jogador que vai aparecer nos highlights, não é o jogador que vai fazer os grandes afundantes, faz uns abafos muito bons, não vai fazer grandes afundantes, fez um na cara do Giannis, é verdade, mas não aparece normalmente nos highlights, não é falado como o mais provável MVP das finais, ou seja lá do que for, mas sem o Al Horford os Boston Celtics não estavam na final. Ele fez referência ao momento em que o Brad Stevens lhe ligou e que ele ia no carro com os filhos e com a mulher, e que foi o delírio, porque queriam mesmo voltar a Boston, e está aí o bom regresso. Luís, como é que queres fechar? Quero fechar com uma frase, uma afirmação que já tem algum tempo, de alguém que eu nem sei sinceramente quem é a personagem, mas que para quem não está a ver, disse em 2019 durante o draft que Jordan Poole provavelmente tinha sido estava a ser até ali à altura a pior escolha no draft desse ano 2019. 28ª. A questão é que foi a 28ª. Portanto, se estivéssemos a falar do terceiro, do quarto, do quinto, eu até admito que esta frase naquele momento pudesse fazer sentido, e se calhar até sempre hoje arriscado, mas se calhar até hoje poderia continuar a fazer algum sentido. Mas o rapaz foi 28º. E se olharmos, ponto 1, ao rendimento do que o Poole está a ter hoje em dia, e depois à lista do draft de 2019, que atenção, foi um draft com excelentes jogadores, a começar logo nas posições cimeiras com o tal de Zion Williamson, que é muito bom, embora esteja de férias há um quanto tempo, mas olhamos ali para a posição 28 e depois, sei lá, logo 27, Ricardo, como é que se diz o nome do rapaz? Um fion do Cabengel. Exatamente, portanto, este foi bom de certeza. O próprio Windler na 26, notável. Ty Jerome. Quer dizer, mesmo o Grant Williams, que agora está num pique. Tu não deixas o Grant, deixou o Grant Williams. O Lucas Samanic. O Lucas Samanic, grande escolha. O próprio Evitados, muito bem. É o Alexander Walker, quer dizer, é assim, o Okek, espetacular. O Doumbouya, o Langford está a ter um aproveitamento tremendo. O Reddish, eu sempre achei que ia ser uma coisa muito interessante, apesar de, atenção, há ali jogadores de grande qualidade. Não falas do Kobe White? Comparado com o Poole, atenção, eu gosto do Kobe White, atenção, mas sétima escolha do draft. Acho que, sei lá, Jared Culver, um tiro completamente ao lado. Ou seja, isto por um lado, a frase em si, a avaliação, como o Miguel disse, isto, olharmos para um draft e dizer isto foi muito mau ou isto foi muito bom, é sempre duvidoso e arriscado, porque ninguém sabe. É porque há jogadores que jogam bem na universidade, depois não jogam bem, e há outros que até passam os prestígios na universidade e chegam bem e se adaptam bem. Antes deles jogarem a primeira vez na NBA, portanto, ninguém tem a certeza se vai correr bem ou mal. Mas com esta certeza toda, e com uma série de pessoal ali antes do Poole, que coitadinhos, isto foi um disparate. E o Poole tem outra coisa que eu também queria referenciar só aqui para fecho de conversa, andou 2 anos basicamente a penar, literalmente a penar, o que, portanto, jogando na equipa B, faz parte. E mesmo na equipa B não era assim nada do outro mundo, e eu acho que é interessante até um bocadinho pensando no nosso Nemias, que isto às vezes não é bem como começa. É se calhar um bocadinho como é que acaba lá mais para a frente, e não é o facto no primeiro ano ou até no segundo, como é o caso do Poole, as coisas não terem corrido como ele esperava. Isso não fez com que ele não evoluísse, não fez com que não ganhasse um papel importantíssimo numa equipa que está na final da NBA. E é uma liga de oportunidades. O Poole beneficiou das lesões graves das principais figuras para ter muitos minutos, mas não foi o único. O Eric Pascal também teve, o Omar Spellman, enfim, tantos jogadores tiveram oportunidades, mas o Poole foi aquele que agarrou as oportunidades, que mais evoluiu e agora está a ter. É um dos jogadores mais importantes da equipe. Vai, em princípio, assinar um contrato que deve rondar ali os 100 milhões por 4 anos. Eu acho que ele deveria guardar 1/3, 1/4 desse contrato para pagar almoços e jantares ao Klay Thompson e ao Steph Curry, porque se eles não tivessem lesionados, ele não tinha beneficiado, não se tinha. E já agora para pagar com um almoço ali àquele rapaz que disse que ele. Ao mefião do Cabengel. Também, mas ao outro disse que ele não tinha qualidade nenhuma. Para fechar, o meu buzzer beater tem a ver também com as finais, com o Derrick White. Também tem sido aliás, eu acho que há bem naquilo que estávamos a dizer há pouco, de ter os grandes jogadores que são de facto importantes, mas para mim não são menos importantes aqueles que andam à volta das estrelas. E o Derrick White chegou a Boston, eu acho que foi um catch incrível, acho que pelo que ele custou, acho que foi top. É um jogador que faz um bocadinho tudo. Sai o Smart, ele entra, não há problema nenhum. Sai o Tatum, ele entra, não há problema nenhum. Defende, nunca mais acaba. Eu acho que ao nível do tiro exterior as coisas não lhe têm estado a correr, mas fechou bem a série com o Ziti. E está também, ele é um excelente atirador, que parecia que ele ao início lhe estava a tremer um bocadinho, mas eu acho que ele está cada vez mais confortável. Tem sido um pêndulo quase naquela equipa dos Celtics, mesmo quando não marca muitos pontos. E eu continuo a acreditar que um bocadinho
eu sei que vocês falaram nas grandes estrelas, mas eu acho que os Celtics têm vivido muito, nós falamos do Tatum e do Brown, mas do Smart, do Robert Williams, do Derek White, do Pritchard, do Grant Williams. Esse foi mais um joker a meio da época. Porque cada um deles tem dado um contributo incrível. E o Derek White é um jogador que eu aprecio muito já desde os tempos de Santo António. Agora não aparece tanto como aparecia nos Spurs, mas de certeza que ele está mais satisfeito agora, porque estava numa equipa que não contava muito e agora está na final da NBA e a ter um papel, apesar de vir do banco, para mim é decisivo e neste momento é um sexto homem muito valioso na equipa do Celtics. E num dos 2 jogos desta época, no segundo, já em março, entre as duas equipas, Warriors e Celtics, ele tinha acabado de chegar a Boston há poucas semanas e a estratégia dos Warriors foi dar todo o espaço do mundo ao Derek White. Ele lançou 8 vezes, falhou as 8. Portanto, vamos ver se eles vão jogar com isso agora nas agora finais não vai ou falhar não. todas. Mas não parece que vai repetir a dose. E ele traz muita confiança da última série. Meus senhores, chegamos ao final de mais um episódio. Obrigado mais uma vez por terem estado deste lado. Acompanhem as finais, já sabem, para ver na Sport TV e continuem também a mandar as vossas sugestões, os vossos temas, aquilo que gostavam de ver debatido, porque nós temos todo o gosto em contar com vocês e nada se faz sem o nosso staff, como diz muitas vezes o Luís Avalanche. Muito obrigado.